Você conhece o paradoxo do navio de Teseu? Basicamente é sobre esse navio que foi restaurado ao longo dos anos. Sempre que uma parte do navio estragava, apodrecia, era substituída por uma parte nova. Até que depois de muitos e muitos anos de restauração, não sobrava mais uma única parte do navio original. Ele já era completamente restaurado. E a questão levantada por esse paradoxo é: o navio de Teseu continua sendo o navio de Teseu, mesmo depois que ele já não tem mais uma única peça, uma única parte do navio original? Ou ele deixou de ser o navio de Teseu e agora ele é uma outra coisa completamente nova? Mais do que isso, se ele não é mais o navio de Teseu, a partir de que momento ele deixou de ser? Apenas quando a última peça foi substituída? Quando mais da metade das peças já eram novas? Ou na primeira mudança você já pode dizer que não era mais exatamente o mesmo navio, já não era mais o original? E a gente pode usar esse mesmo paradoxo para levantar o seguinte questionamento: o quanto você pode mudar um personagem sem que ele basicamente deixe de ser o mesmo personagem e se transforme em uma coisa completamente nova? Muitos argumentam que a adaptação só precisa respeitar a essência da obra original. O difícil é definir o que é a essência da obra original. Eu sei que o próprio Peter Parker que a gente acompanha hoje nos quadrinhos, nem precisa ser hoje porque realmente as histórias, estão bem questionáveis. Mas mesmo o Peter Parker dos anos 90, dos anos 2000, ele já era bem diferente do Peter Parker original criado por Stan Lee e Steve Ditko. E, inclusive é curioso, porque muitos elementos que fazem parte desse imaginário popular, da essência do Homem-Aranha, não estavam lá na origem, foram desenvolvidos apenas depois. A própria frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, só veio a aparecer nas histórias do Aranha muito tempo depois dele ter sido criado. Inclusive, no universo de HQs tem até um termo muito comum que é utilizado justamente para explicar esses eventos que mudam retroativamente algo na lore do personagem. São os famigerados retcons. Alguns funcionam completamente, trazem elementos que o público abraça e passa a gostar muito, de forma que esses novos elementos passam a fazer parte da compreensão do público da essência desse personagem. Quer um bom exemplo disso? O Batman, nas suas primeiras histórias, usava arma de fogo. Até que um bom tempo depois, algum autor decidiu que o morcegão não utilizaria esse tipo de arma. Começaram a cada vez mais explicar isso, Ele prefere utilizar meios não letais, porque o Batman tem esse princípio de não matar, E se você perguntar hoje para qualquer fã do Batman qual é a essência do personagem, ele provavelmente vai te falar que não matar e não usar arma de fogo faz parte da essência. Então, se isso for quebrado em algum momento, os fãs vão esperar uma excelente justificativa para você passar por cima desse conceito. Então, de fato, não é simples você definir a essência de um personagem, especialmente quando a gente está falando do universo das HQs, porque são personagens muito antigos, que têm décadas e décadas de publicações e que passaram pelas mãos de vários roteiristas que foram criando coisas novas, adicionando novos elementos. Alguns desses elementos foram abraçados totalmente pelo público, outros foram totalmente rejeitados. Muitas vezes a editora faz uma mudança e depois tem que voltar atrás. Porém, ainda assim, o tal do imaginário popular estabelece alguns conceitos. O Superman veio de Krypton. O Batman tem um trauma de infância pesado relacionado à morte dos seus pais, decidiu combater o crime, se aperfeiçoou, ele é um bilionário sem poderes, porém que domina todas as artes marciais, tem uma série de apetrechos. E Peter Parker é um adolescente nerd que sofria bullying e que acaba ganhando seus poderes através da picada de uma aranha geneticamente modificada. Inicialmente ele fica deslumbrado com esses poderes e tenta utilizar para ganho pessoal, até que uma tragédia muda completamente a sua vida. Ele perde o seu tio por causa de um ato de negligência e a partir daquele momento ele decide dedicar a sua vida a combater o crime. O que mais faz parte da essência de Peter Parker? Ele é bem-humorado, ele sempre luta fazendo muitas piadas, ele é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel, ele escala paredes, tem super força, super velocidade, sentido aranha e ou desenvolve a sua própria teia, ou em alguns casos já adicionaram a opção de ter uma teia orgânica. Percebam que eu realmente estou aqui no básico do básico do básico. Agora, um Peter Parker que não sofre bullying, um Peter Parker que meio que sempre foi herói, que nem precisa da lição do tio Ben para decidir combater o crime, porque na verdade ele nem tinha o tio Ben antes de ganhar os seus poderes. Um Peter Parker na escola que não interage com Flash Thompson, com Mary Jane, com Gwen Stacy, com Liz Allen, nem sabe quem é J. Jonah Jameson. Um Peter Parker que tem uma origem completamente diferente, uma motivação completamente diferente, interações completamente diferentes. Ele continua sendo Peter Parker só porque, no fim das contas, ele ainda tem os poderes de aranha e combate o crime? Você realmente está reduzindo toda a essência do personagem aos seus poderes. E olhe lá, porque nesse caso o Peter Parker nem sentido aranha tem. Eu sei que essa série, do seu amigão da vizinhança Homem-Aranha,
é um What If estendido. Eu já falei disso nas minhas análises anteriores, mas dessa vez ficou totalmente confirmado mesmo, tá? No último episódio, depois do clímax, aparece o Vigia observando tudo, que é um claro indicativo de que tudo isso que você tá vendo é um What If. E eu entendo que a proposta do What If é mudar bastante as coisas. Só que, via de regra, a ideia do What If não é bem essa. Geralmente é um one shot para contar uma parte de uma história, uma versão totalmente alternativa do personagem, só para você ver realmente uma realidade que não vai continuar, porque tem bastante gente que acha isso divertido. Algumas histórias realmente são divertidas e interessantes, várias delas são um completo lixo. Mas aqui a Marvel decidiu fazer toda uma temporada de What If e sem dizer que é um What If. Acho que essa é a pior parte, porque eu entendi, já tinha percebido antes disso, e no final tem ali um easter egg para você que é mais ligado em quadrinhos perceber, olha, então realmente tudo isso é para ser um universo alternativaço. Mas a maioria das pessoas que vai assistir essa série vai simplesmente pensar que não, é uma série do Homem-Aranha como qualquer outra. Só que não tem quase nada de Homem-Aranha nessa série. E essa é a minha maior reclamação, de longe. Não é a pior animação do Homem-Aranha. Ela começa bem ruim, mas ela vai melhorando aos pouquinhos. Os 2 últimos episódios não são tão bons assim, acho que nem são os melhores da temporada. Eles têm algumas coisas interessantes, mas também tem várias coisas que incomodam. Por exemplo, a gente realmente foi até o último episódio sem que o Peter tivesse a capacidade de derrotar um único super vilão sozinho. Você pode falar que talvez aquele incendiário do primeiro ou do segundo episódio ele meio que derrotou sozinho, um daqueles vilões bem bucha mesmo, mas tirando esse ele precisou de ajuda para derrotar todos os outros. Ou então ele só perdeu mesmo. No episódio 9, o Homem-Aranha tem a sua revanche com o Escorpião. A gente viu que ele tinha tomado uma surra, que ele tinha ficado complexado. Também vimos que ele tinha recebido ensinamentos deturpados de Norman Osborn, que ele só perdeu porque ele ficou se segurando e ele tinha que entender que com grandes poderes vem grande respeito. E aí esse mini arco What If foi praticamente concluído no episódio 9. Como eu falei, é óbvio que isso não descambaria para uma trama onde o Peter acaba se tornando um vilão, mas teve uma pequena trama que já apareceu em algumas histórias do Aranha, com o Peter ficando muito revoltado e quase que perdendo o controle, se deixando levar pelo ódio. Inclusive tem alguns What Ifs do Homem-Aranha que são sobre isso também, né? Tem um What If que conta o que aconteceria se ele tivesse matado o cara que matou o Tio Ben, o bandido que matou o Tio Ben, por exemplo. Nesse caso, uma história onde o Peter realmente não se segura. Mas esse dilema do Peter precisar sempre se controlar em todas as lutas para não acabar perdendo a cabeça e fazendo algo que ele não quer fazer, que ele vai se arrepender depois, é algo que volta e meia aparece e costuma ser legal, na verdade. Até em No Way Home tem isso, né? Ele acaba se deixando levar pelo ódio no final da trama e por pouco ele não mata o Norman Osborn, precisa ser impedido pelo Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então, por mais que seja algo interessante de ver, nessa série foi meio desperdiçado porque usaram os ensinamentos deturpados do Norman para justificar isso, que no fim é só um dilema normal do Peter, especialmente porque não só ele tinha recebido esses ensinamentos do Norman, como ele tinha tomado uma surra, tinha ficado meio traumatizado e ainda achou que o Escorpião tinha matado o Lincoln, que muitas vezes é a motivação suficiente para ele acabar perdendo a cabeça, né? Pro Peter se deixar levar e usar mais força do que deveria. E ainda tem umas outras coisas nessa cena que me incomodam. Uma delas é justamente o fato de que, mais uma vez, Peter Parker precisou ser salvo, precisou de ajuda. A verdade é que a luta do clímax do penúltimo episódio da série é quase mais do Lincoln, né? Quase mais do Lápide do que do próprio Peter. Realmente, o Lápide tem mais cara de protagonista dessa temporada do que o Peter Morales. Até porque tem todo o background da luta de gangues, né? A gangue do Escorpião é rival da gangue do Lápide. O Escorpião já tinha atacado o Lápide antes. Acabam utilizando toda essa luta para mostrar como que o Lápide ganhou seus poderes. Ele acabou sendo infectado por um dos produtos do Otto Octavius, um dos seus aprimoramentos. A Oscorp estava pegando esses equipamentos e levando para o seu laboratório, até que o caminhão acabou sendo interceptado pelas gangues. E no meio da briga, o Lincoln entrou no caminhão e ganhou seus poderes. Eu achei que já iam usar isso para deixar ele albino direto, mas aparentemente não. Ele vai ficar branco aos pouquinhos. No final da temporada mostra que a ponta dos dedos dele tá meio branca. Eu não sei se vão fazer um negócio meio vitiligo para ele, sei lá. Mas pelo jeito, a ideia dos produtores, caso essa animação realmente ganhe mais temporadas, é fazer o Lápide ficar com um visual mais próximo do original. E aí, logo depois de ganhar os poderes, o Lápide já nocauteia o Escorpião com um soco. Ele acabou de ganhar superpoderes e ele conseguiu fazer mais contra o Escorpião do que o Peter Morales, o Spider-Chola, que já tava quase tomando mais uma surra pro Escorpião. Mas beleza, não foi hit kill, então o Escorpião volta pra luta, o Lápide e o Homem-Aranha começam a lutar juntos, porque sozinho o Miranha não tanca, né? Mais uma vez precisa ser ajudado.
Aí, juntos, eles conseguem praticamente derrotar o vilão, só que mais uma vez ele se levanta e joga uma pilha de vigas em cima dos nossos heróis. Estranho colocar o Lápide nessa sentença, mas os dois seriam esmagados e o Lápide salva o Peter mais uma vez. É nisso que o Peter acaba ficando furioso, vai lá descer a porrada no escorpião. Quando ele tá perto de cometer um erro, quando ele tá perto de finalizar o escorpião, o Lápide aparece para impedir ele, para falar que ele não pode fazer aquilo. Que se ele fizer aquilo, ele não vai ser diferente dos vilões. E que ele é um herói, que ele inspira as pessoas. Como o Peter não tem tio Ben, ele precisou receber essa lição de um chefe da máfia. Depois de ter recebido outra lição de um dos maiores vilões da Marvel. Mas tudo bem, né? What if? Tudo totalmente diferente, não tem problema. E aí na última batalha, no grande clímax dessa temporada, o Peter luta ao lado do Doutor Estranho, porque mais uma vez ele não pode, nem no último episódio, resolver um problema sozinho. E esse é certamente o episódio mais maluco da temporada, porque decidiram criar um elemento de paradoxo temporal na origem dos poderes desse Homem-Aranha. Sabe uma coisa curiosíssima? Esse Peter Parker, ele realmente ganha os poderes quase que nem o Miles. Na verdade, é quase uma mistura do Miles das HQs com o Miles do Aranhaverso dos cinemas. Nos quadrinhos do universo Ultimate, a Oscorp realmente está tentando recriar a aranha modificada que deu os poderes pro Homem-Aranha. E é essa aranha desenvolvida pela Oscorp que acaba picando o Miles e dando para ele os mesmos poderes do Peter, com alguns poderes a mais, né? Invisibilidade e o raiozinho. Nessa animação, a Oscorp coletou o sangue do Peter e tentou replicar o acontecimento modificando uma aranha. Só que aí vem a outra maluquice. No meio da luta do Doutor Estranho com aquele simbionte esquisito, ele acaba bugando o olho de Agamotto, que abre um dos seus clássicos portais, só que pro passado. Então é meio que um portal dimensional. Não é exatamente uma dimensão, é temporal, mas para todos os efeitos a aranha está vindo de outra realidade. Que nem no filme do Aranhaverso. E aí, a Marvel junta esses dois elementos, a aranha, criada pela Oscorp, com base no evento que deu os poderes pro Homem-Aranha, e que viaja por uma dimensão até chegar no Peter e acabar picando ele. Por que isso cria o tal do paradoxo temporal? Basicamente porque aquela aranha foi criada com o sangue do Peter depois de virar o Homem-Aranha, e aí ela viaja pro passado. Mas o Peter só virou o Homem-Aranha porque foi picado por aquela aranha. Foi ela que deu pra ele as propriedades que fizeram com que a biologia dele fosse alterada. Isso cria uma linha circular no tempo onde você não tem um ponto de partida, sabe? Todos esses eventos, eles estão sempre conectados. Futurama tem um episódio clássico que explica um pouco desse paradoxo temporal, né? Que o protagonista, ele é avô dele mesmo, porque ele volta pro passado, acaba tendo um filho com a avó dele que faz com que ele seja o próprio avô. Eu acho que é isso. Não sei se ele é pai ou é avó, eu acho que é avô. Ou seja, só foi possível ele nascer no futuro porque ele já tinha ido pro passado engravidar a sua avó. É isso que é um paradoxo temporal, deu pra entender, né? E é esse conceito que essa animação trabalha. Isso não é totalmente incoerente com o MCU, porque de fato parece que no universo cinematográfico da Marvel existem dois tipos diferentes de viagem no tempo. Aquela que a gente vê em Vingadores Ultimato é uma viagem no tempo através do reino quântico, certo? E ela funciona com o conceito de linhas do tempo paralelas, ramificações de linha do tempo. Ou seja, se você muda um evento, você não cria um paradoxo, você cria uma nova linha, uma ramificação. A linha anterior permanece inalterada. Então, quando os Vingadores voltam para o passado e mudam alguns acontecimentos, na realidade deles, tudo permanece igual. Porém, a Joia do Tempo, de fato, mostra essa habilidade de voltar no tempo dentro da própria linha. Quando o Doutor Estranho usa a Joia do Tempo numa maçã, por exemplo, ele não está fazendo com que aquela maçã exista de formas diferentes em diferentes linhas do tempo, criando várias ramificações. Ele realmente está controlando o tempo dentro da própria linha. Quando ele cria um loop temporal com o Dormammu, que está em outra dimensão também, mas enfim, aquilo é criado dentro da própria linha. Ele não está criando ramificações eternas, infinitas. Então a Marvel meio que trabalha com dois conceitos distintos de viagem no tempo. E mesmo que não fosse o caso, teoricamente, essa animação não está diretamente ligada ao MCU. Por mais que você possa dizer que se o What If tem alguma ligação com o MCU, porque são eventos alternativos de linhas alternativas dentro do MCU, então em alguma realidade aquilo está acontecendo. E essa animação parece que vai mais ou menos por esse caminho também. Fora que tem várias referências a acontecimentos do MCU na animação, o que faz você entender que, sim, é uma realidade alternativa desse universo cinematográfico. Mexer com viagem no tempo é pedir para criar algum furo de roteiro, mas acho que tecnicamente não foi um furo nesse caso. Essa explicação final para a origem dos poderes do Peter nessa realidade totalmente alternativa, eu nem cheguei a achar ruim porque estava mexendo em uma coisa que já tinha sido totalmente zoada no primeiro episódio, né?
o jeito que o Peter ganhou os poderes achei uma porcaria. Então, esse final, pelo menos, adicionou algumas camadas mais interessantes. Porque eu acho o paradoxo temporal uma parada interessante e porque deixa toda aquela viagem do primeiro episódio bem menos aleatória no fim das contas. Inclusive, vale mencionar mais uma coisa. No meu primeiro vídeo comentando nessa animação nova, muitas pessoas nos comentários tentaram minimizar as minhas críticas falando, pô, olha tudo que você tá falando, a análise profunda que você tá fazendo numa animação voltada para crianças, né? Feita para o público infantil. É claro que vai ter muita idiotice, isso não é feito para você, isso é feito para criancinha. E o pior é que se estivesse falando sobre as animações anteriores do Homem-Aranha da Disney, eu concordaria mais. Essa aqui é de longe a animação menos infantil do Homem-Aranha que a Disney já fez. Na verdade, é até estranho você pensar nessa animação focada nas crianças e colocando ali comentários fazendo insinuações sobre a sexualidade da Nico. Esse é o tipo de coisa que você coloca numa animação totalmente infantil? Tudo bem, eu sei que nos últimos tempos até acontece, mas não deveria. Mas não é só isso, tem outras tramas mais complexas, maduras, fala muito sobre, pô, o mundo do crime, conflitos de gangues. E além de tudo isso, agora no episódio final você coloca uma trama sobre paradoxo temporal. Cara, é uma trama bem complexa pra criançada. Então é bem óbvio que a Marvel não fez esse produto pensando só nas criancinhas. Não, realmente é pra ser um produto pra toda a família. Sobre esse final de temporada, que eu posso falar é que também termina com vários ganchos, várias pontas soltas, vários personagens que foram introduzidos e desenvolvidos claramente pra que fossem mais explorados em temporadas futuras. Eu vi que a Disney já tinha confirmado 3 temporadas. Eu acho difícil que não tenha pelo menos mais uma, porque ficou realmente muita coisa aberta. Agora, se eles realmente vão entregar 3, aí eu já não tenho tanta certeza. Acho que se a audiência for muito ruim, se a crítica for muito negativa, talvez eles tentem fechar a história na segunda temporada, ou pelo menos fazer um final mais fechado para que não precise continuar. Porque nessa primeira temporada não termina nada mesmo. Esse último episódio não tem cara de final, tem cara de continua. Eles deixaram um gancho pro Otto Octavius virar de fato o Dr. Octopus, pro Norman virar de fato o Duende Verde, pro Lápide virar de fato o Lápide, o Camaleão também ficou engatilhado, a Nico também começou a manifestar os seus poderes, começou a mostrar mais o seu lado bruxa. E o pior de tudo, na verdade, eles deixaram uma equipe Spider bem engatilhada pra continuação. O que eu odeio, porque se na primeira temporada já não teve nenhum momento do Peter brilhando sozinho, imagina numa continuação onde ele provavelmente já vai começar com uma equipe. Eu não quero ficar me repetindo, mas eu detesto tanto essa tendência de Hollywood de não deixar os heróis brilharem sozinhos nunca. Sempre tem que ter algum sidekick, alguma equipe de apoio. Inclusive no quadro final eles deixaram até easter egg pro Ned. Pode ser que ele apareça para se juntar à equipe também. Tem o nome do Max Dillon, que é o Electro. Também é outro que pode aparecer. Enfim, são vários nomes. Tem um monte de nomes de produtores da Marvel e de alguns personagens também. É aquela coisa, se essa série não tivesse sido forjada no lacre, poderia não ser de todo mal, porque teve uma outra coisa interessante. Se a série fosse mais evidentemente um what if, eu acho que também seria menos pior. Mas eu também acho que mesmo o what if, especialmente quando é pensado para ser um what if de temporadas, ele precisa respeitar mais o cânone do personagem. Eu entendo que a ideia do what if é trazer versões diferentes, mas não de absolutamente tudo. De todos os personagens, de todo o elenco de apoio e até do próprio Peter. No fim das contas, essa animação foi menos pior do que eu esperava num apanhado geral, porque a expectativa já era baixa, ela começou muito mal, então eu achei que ia ser um desastre completo. Tem uma outra coisa que se salva, mas ainda é um grande erro da Marvel. E o pior é que o fato de ter mais temporadas previstas acaba atrapalhando a possibilidade de um novo projeto do Homem-Aranha focado em contar uma história muito mais próxima da história original, que querendo ou não é o que os fãs realmente querem. Eu sei que Lacrolla adora usar esse argumento, mas você quer ver sempre a mesma história? Cara, com certeza o fã prefere muito mais ver uma história bem mais próxima da original, com o personagem que ele ama, tendo as interações com os personagens que ele gosta, do que essas versões totalmente alternativas que mudam a droga inteira, que não tem nada a ver com o personagem o qual ele é fã. Porque afinal de contas, eu ser fã de Peter Parker não significa que eu vou gostar de absolutamente qualquer merda que fizerem utilizando o nome e o design do personagem. E olhe lá, né? Um design mais ou menos parecido. Na verdade, é o contrário. Se for algo totalmente diferente, provavelmente eu vou achar uma merda. Pra mim, o What If não funciona desse jeito. O What If tem que ser pontual, tem que ser um one shot e tem que ter uma ideia muito interessante por trás. Se é pra fazer uma série do Aranha, se é pra fazer uma animação do Homem-Aranha, cara,
Sem dúvida, eu quero que façam a história do Peter Parker baseada nos conceitos clássicos. O primeiro amor do Peter vai ser a Mary Jane, vai ser a Gwen Stacy, vai ser a Betty Brant. Acho que são mudanças que os fãs conseguem aceitar de boa. Agora, nenhuma dessas sequer existe e o primeiro romance dele é a Pearl. Irmão, que droga é essa, velho? Eu, sem dúvida, trocaria todas as vezes as próximas temporadas dessa animação pela continuação do Homem-Aranha dos anos 90. Mais ainda se fosse o espetacular Homem-Aranha de 2008. São essas as versões do personagem que eu quero ver. As que são mais fiéis à essência, que respeitam mais a história original. E assim, eu sei que a Marvel, supostamente, tá deslacrando, né? Junto com a Disney. Então eu não duvido que o feedback negativo dessa primeira temporada faça com que eles mudem muitas coisas pra próxima. Tirem bastante o foco desses personagens nada a ver do elenco de apoio e comecem a focar mais em personagens clássicos, sem alterar completamente o design deles. Só que mesmo que a Marvel faça isso, ainda vai ser um remendo, sabe? O negócio já começou todo errado. E algumas coisas ruins dificilmente vão melhorar, né? Como essa animação, que é feita nesse traço que, cara, acho que ninguém realmente gostou disso. Então, muito melhor do que tentar salvar essa desgraça é simplesmente dar continuidade ao que já dava certo, ao que já funcionava, ao que todo mundo gosta. Enfim, eu vou dar uma nota 3 pra ser o amigão da vizinhança Homem-Aranha. E olha que eu costumo ser generoso nas notas que eu dou, mas, cara, tem muitos erros e muitos problemas nessa animação pra conseguir dar uma nota melhor do que essa. Ainda assim, eu tava esperando que ia ser uma nota 0, 1 no máximo. Então, posso dizer que em um ou outro elemento eu fui surpreendido positivamente. Mas no geral é uma bomba mesmo. Enfim, diz aí nos comentários qual é a sua nota, se é que você assistiu, né? O que você achou da análise. Passa o vídeo adiante, curte, compartilha. Muito obrigado pela sua audiência, valeu por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que faz tempo que eu sonho em te encontrar. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. Parece que eu nasci pra poder perturbar a tua paz.